Ai meu Deus, aconteceu. Aconteceu. O pior aconteceu. Novidades sobre a série animada de Army of the Dead e não são nada boas. Fala galera, aqui é o Alice e você está no Snyderverso e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma notícia muito especial relacionada à série animada de Army of the Dead Lost Vegas. Mas antes da gente continuar, galera, se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, deixa o like no vídeo e deixa um comentário no vídeo para que a gente possa trocar uma ideia a respeito desse assunto que a gente vai falar agora. Lembrando vocês, caso queiram ser membros aí, tem o botão de seja membro aí embaixo, que tem benefícios exclusivos como reacts, selos e muito mais coisas. Clica aí que vocês vão ver tudo que está integrado nesse seja membro. Bom, começando do começo. O que é a série animada de Army of the Dead? Para você que não sabe, Army of the Dead, assim que foi anunciado e assim que estava em produção, já estavam idealizando uma série animada que seria um spin-off que contaria a origem do vírus que a gente vê no filme. Porém, essa série ela ficou meio que no limbo, né? Porque a gente teve Rebel Moon depois disso. Isso quando saiu Army of the Dead foi lá em 2021, saiu Army of the Dead, então já faz uns bons 3 anos aí. Saiu Rebel Moon, novos projetos do Zack Snyder. Já estão falando do filme do UFC do Zack Snyder que tá confirmado. Então cadê essa série, cara? O que aconteceu com essa série? Bom, Jay Oliva, como vocês sabem, se você não conhece Jay Oliva, eu já falei sobre ele em diversos vídeos aqui no canal. Ele é um storyboard muito famoso que dirigiu animações como Flashpoint Paradox, Batman Cavaleiro das Trevas, entre outras milhares de animações. Fez storyboards para Batman vs Superman, Homem de Aço e também Liga da Justiça de Zack Snyder. E ele era um dos produtores, né? Ele era uma pessoa que tava ajudando ali, tava trabalhando com o Zack Snyder para fazer essa série vir à tona. E ele deu uma atualização muito importante e decepcionante para nós que somos fãs, né? No meu caso. E aparentemente a série foi esquecida, cara. A série não que foi esquecida, a série foi meio que jogada de lado. Então aqui a gente vai abrir a matéria do Snyder Cut BR. Vou deixar o link na matéria na descrição. Então olha só, o produtor Jay Oliva, ao ser questionado pela Screen Rant na Nova York Comic Con, foi questionado sobre o estado da série, da qual era o diretor de arte. Oliva então revelou que o show estava quase finalizado antes da Netflix decidir seguir em outra direção. E aqui está a declaração dele, abre aspas. Quer dizer, eles não me disseram que eu não posso falar nada. Então nós completamos quase tudo. Estávamos na fase de animação, mas depois a Netflix acabou cancelando o projeto. Então eu não sei. Eu ofereci para dizer, ei, vamos tentar terminar. Mas eu acho que o plano deles talvez seja fazer uma animação de Rebel Moon. Eu não sei, eu não faço parte disso. Cara, isso é uma coisa muito triste, velho. Porque a gente já tinha imagens dessa série que inclusive tá passando aí pra vocês. No fundo, tinha uma imagem que o Zack Snyder tinha mostrado da animação ali, que tinha um ator, né, Omari Hardwick, que é esse ator aqui, que estava no filme, e aqui é a imagem que foi mostrada pelo Zack Snyder via telefone dele na animação, né, ele estaria presente nessa animação. Ó a foto que o Zack Snyder colocou aqui, tá com uma inteligência artificial para refazer porque a qualidade não estava muito boa. Então, cara, ele já incluía um elenco de dublagem insano aqui de primeira linha, como Mônica Barbaro, de Top Gun Maverick, Ania Charlotta, de The Witcher, Ross Butler, de Shazam, Nolan North, da série de jogos Uncharted, Christina Ware, de Will Trent, etc. E Witide Badaki, de American Gods. Cara, era uma animação que ia focar muito na parte extraterrestre, que a gente sabe que é a origem do vírus de Army of the Dead, veio de extraterrestres, tem zumbis robóticos, tem toda uma conspiração ali em torno desse time que fica meio que nas subcamadas do filme e seria muito mais explorado nessa animação. Inclusive, nessa animação a gente teria uma conexão de universos com o Rebel Moon, né? Mas uma conexão distante, nada que poderia ter crossover, mas seria uma conexão mostrando que as coisas elas estão no mesmo universo. Então o Jay Oliva confirmou aqui o seguinte: mas o que eu fiz com o Zack em Las Vegas foi incrível e é triste que vocês não vão ver isso, mas não há motivo para que a Netflix não possa reviver o projeto, pois toda a pré-produção já estava feita, nós estávamos apenas na fase de animação, tudo o que precisávamos era finalizar a animação, mas estava ficando ótimo. Na verdade, o que vocês veem em Infinity Paradise Lost é meio que como poderia ter ficado, porque o visual disso era o que eu estava tentando fazer com Lost Vegas. Cara, o que a gente pode tirar dessa reportagem? É uma coisa meio óbvia. Aparentemente, Army of the Dead Lost Vegas está morto. Exatamente. O projeto sucumbiu. Assim, era o projeto que a gente estava mais animado, que eu estava mais animado? Não, eu estava muito curioso, só que isso ficou tanto tempo parado que eu já achava que tinha alguma coisa errada, rapaziada. Por mais que tivesse tido
atualizações recentes, de tipo, pode ser que tenha novidades em breve. A novidade é essa, e a novidade é decepcionante. Infelizmente, a Netflix ela teve uma mudança tanto na direção de cinema, né, do Scott Stuber para agora a Dan Lin, eu não me lembro quem é a substituta do Scott Stuber, mas é uma moça, uma mulher, né, que está no lugar dele, e a direção que eles estão tomando agora estão mudando completamente. Então vocês podem ver que a Netflix ela fechou o estúdio de jogos dela, que contava com Rafael Grassetti, que era o diretor de arte de God of War, que era brasileiro, né? God of War, aquela série de jogos exclusivos da PlayStation. Então eles abriram um estúdio de games AAA, que é jogos de grande orçamento milionário, 100 e poucos milhões de dólares. Então eles fecharam esse estúdio após essa troca no conselho, na diretoria, na presidência, em diversos segmentos da Netflix, porque achavam que não valia o risco. E isso não aconteceu só com Arm of the Dead, aconteceu com diversas outras séries. Então a gente tem que focar o que o Jay Oliva disse, que ele disse que a Netflix estaria talvez interessada em fazer uma animação de Rebel Moon. Eu ouvi falar que vai ter os quadrinhos da personagem Nemesis, né, lançados agora, daqui a um tempinho. Então vamos ver o que eles podem trazer para esses universos. Cara, na minha opinião, eu já disse, Rebel Moon 3, no momento que ele for anunciado, tem que ser o seguinte: Chris Terrio, que é o roteirista de Batman vs Superman e Liga da Justiça, e ganhou o Oscar com Argo, com o Ben Affleck. Ele já disse, o Zack Snyder falou, que ia trazer o Patrick Tampoulos, que é o diretor de cenários, ali, o diretor de toda a estrutura do filme, de sets, etc., de equipamentos, de trajes, de tudo. Inclusive foi ele que fez o Batmobile, o Batmóvel do Batman do Ben Affleck, e o Larry Fong, que é o diretor de fotografia de Batman vs Superman, de Watchmen, de 300. Então o Zack Snyder, ele tem uns amigos assim, casca grossa, que eu queria muito que ele trouxesse para esse futuro de Arm of the Dead, ou de Rebel Moon, né, como eu tava comentando agora com vocês. Então, cara, é uma notícia triste, com certeza, é uma notícia que não agrada a ninguém, talvez agrade alguns haters aí que vêm comentar aqui no canal, mas muito obrigado por você estar aqui também. Mas não é uma coisa muito boa quando as coisas são canceladas, né? Infelizmente, IPs novas, elas precisam parece que se provar de primeira, obviamente, mas mesmo que elas façam sucesso, parece que elas têm que ficar em primeiro lugar sempre. Então, Arm of the Dead ganhou, inclusive, um Oscar que teve de votação popular, e acredito que vai ser o único Oscar na história de votação popular, assim como Liga da Justiça, Zack Snyder também ganhou esse Oscar por votação popular, com a cena do Flash voltando no tempo. Então, público, Arm of the Dead teve muito público, porque foi o primeiro filme do Snyder pós Liga da Justiça de Zack Snyder. Teve muita audiência Arm of the Dead, com David Bautista, etc. Então é meio estranho que ele esteja cancelando essas animações, sabe? Lembrando que se a gente for focar no IMDb, em diversos outros lugares, Arm of the Dead 2 ainda está praticamente confirmado como Planet of the Dead, que seria a continuação de Arm of the Dead, seria Planet of the Dead. Aí seria um filme live action mesmo, com os atores retornando. Lembrando que Arm of the Dead teve um filme live action prequel mostrando a história do Dieter, então lá na Alemanha, então não quer dizer muita coisa, cara. Na verdade, essa série animada não quer dizer que o universo está morto, como muita gente estava relatando recentemente nas notícias. Vale lembrar que nada oficialmente foi confirmado pela Netflix. Claro que o cancelamento, que não foi cancelado oficialmente, dessa série Arm of the Dead Las Vegas, quando o Jay Oliva, que é o produtor, fala que ela foi deixada de lado, é porque ela foi deixada de lado, óbvio. A gente não vai dizer que o Jay Oliva tá mentindo, porque ele não está. Porém, a série não foi cancelada. A Netflix não chegou a gente cancelou de vez e nunca mais vai ter. Não, ela foi deixada de lado, até porque quase tudo já tá pronto nessa série. Então só falta o resto da animação. Então cancelado, a Netflix não fez. Cabe a nós aguardarmos novas atualizações e ver o que vai acontecer. Mas eu queria saber muito da opinião de vocês sobre Arm of the Dead. O que vocês acham? Eu tenho uma opinião muito curiosa sobre esse filme. Eu gostei bastante do filme, porém, uma reflexão que eu gostaria de colocar, muito importante, que eu queria que fosse modificada pro filme 2. Isso eu acho que praticamente todos os projetos do Snyder que eu vi daqui pra frente. Eu adoro as lentes anamórficas que ele coloca, porém, eu gostaria muito que ele voltasse a filmar em filme, cara, como o Christopher Nolan filma. Só que aí eu não sei se isso poderia ser feito pros filmes da Netflix. Eu vou explicar por quê. Porque nos filmes da Netflix, como é uma coisa de casa, não é uma coisa pra cinema, eu não sei se a Netflix despende ou daria esse dinheiro pro Zack Snyder gravar, porque é muito mais caro a gente filmar com filme, né? É muito mais caro. Fica aquele granuladinho na tela, então talvez ele filme com digital e faça o granulado simulado.
mas eu noto essa diferença na imagem dos filmes que ele filmou com o filme, que é com rolo de filme, e que até a Liga da Justiça de Zack Snyder foi feito dessa forma, e Army of the Dead foi o primeiro filme digital dele, e Rebel Moon também. Então eu noto que tem uma diferença, sabe? Tem uma diferença gritante pra mim, que sou muito fã. Mas isso é minha opinião, só queria colocar essa curiosidade pra vocês. E aí? O que vocês acham? Vocês sabiam que ia ter um spin-off de Army of the Dead? Vocês sabiam que ia ter essa série animada? Se vocês sabiam, quais as reações de vocês a essa notícia? Além disso, quais as expectativas de vocês pro futuro de Army of the Dead? Comenta aí embaixo. Ah, e eu vou abrir uma enquete também hoje à tarde. Você está vendo o vídeo ao meio-dia, então provavelmente umas 3 da tarde, 4 horas, vai abrir uma enquete na aba comunidade para que vocês votem sugestões para vídeos, tá? Então eu vou abrir os comentários para todas as sugestões possíveis, perguntas. Vai estar tudo especificado lá, vai ser perguntas, sugestões para vídeos, vai ter tudo. E aí vai surgir diversos vídeos a partir dos temas que vocês solicitam, além dos vídeos que já estão gravados e vão sair no decorrer das semanas seguintes, beleza? Ah, e mais uma notícia aí para os membros, a gente vai reagir à Madrugada dos Mortos, versão do diretor. Eu ainda não assisti Madrugada dos Mortos, versão do diretor, então eu vou assistir com vocês ao vivo. Beleza? E, por enquanto vai ficar só no Seja Membro, tá? Talvez futuramente eu traga cortadinho ele pro canal, mas por enquanto nós não temos nada organizado pra trazer isso aí, porque já tem outros vídeos, muitos outros vídeos na frente, e talvez essa reação à Madrugada dos Mortos cortadinha vá bem mais pra frente, tá? Mas aí me digam nos comentários também o que vocês acham, senão eu adianto qualquer coisa, dou um jeito de editar. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui, vou deixando meu like? Não. Você vai deixando seu like, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos. Muito obrigado, eu vou ficando por aqui. É isso aí, valeu rapaziada, falou!